Sejam muito bem-vindos todos. Este é o primeiro podcast de uma série que a Canteiro AEC está desenvolvendo. É o podcast Canteiro AEC Construindo Valor. E conosco hoje a gente tem como convidada a arquiteta Cristina Reinert, da KZA Arquitetura. E a gente vai estar falando um pouco da implementação do BIM dentro do escritório, do uso do BIM e da metodologia BIM de uma maneira geral. Comigo aqui os nossos sócios, o Marlon Scheid e o Thiago Amorim. Cristina, obrigado aí por atender ao nosso convite, né? E é uma satisfação a gente estar podendo trocar informações com escritórios de arquitetura, né? Porque é ainda uma das principais disciplinas, se não a principal disciplina. Eu brinco que é o modelo mãe dos demais modelos, né? De uma edificação. E, enfim, então obrigado aí pela tua participação. Vamos conversar um pouco, né? Tentar contribuir também com quem está nos assistindo e trocar um pouco de ideia também, mais descontraída. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Márcio. Obrigada. Cristina Reinert, da KZA Arquitetura. Estamos há 12 anos no mercado de arquitetura e interiores e faz exatamente uns 5 anos aonde o BIM, né, a ferramenta BIM começou a nos chamar a atenção e fazem 4 anos hoje que a gente tem implementado a parte de BIM para projetos de interiores, que é o foco do escritório. Legal. Conta um pouquinho como é que foi essa implementação do BIM, como que está sendo esse processo aí que a gente sabe que demora anos para acontecer, né? Eu acho que é importante porque cada escritório funciona de uma maneira bem diferente, interiores é algo que a gente não está tão acostumado, né? Porque então até a criatividade não é tão técnico quanto um hidrossanitário, então é importante a gente entender como é que está funcionando essa criatividade junto com a técnica do BIM, né? E antes eu vou fazer até um complemento à pergunta do Thiago, porque assim, a maioria dos escritórios, né, nós que somos de uma geração que viveu até o desenho técnico antes de entrar nas ferramentas computacionais de CAD, né? Como é que foi essa transição, né? Tu também... porque o arquiteto sempre é aquele cara que desenha legal, né? Que faz um desenho bom desde pequeno. Vai ser arquiteto. Sim. Não sei se diziam isso para ti. E daí mostrar essa transição, né? Como é que a gente sai de um mundo analógico, né? Sentindo... riscar na mesa, né, o grafite, aquelas as sensações que a gente tinha com o mundo analógico para uma mudança de cultura, de mentalidade, de ferramenta para entrar numa ferramenta de criação digital. Perfeito. É interessante pontuar isso. Eu tenho 15 anos de formada e quando eu imaginei montar um escritório de arquitetura, eu sempre entendi que a gente precisava oferecer um serviço diferente, um produto diferente do que o mercado oferece, né? Então, desde então, a gente veio buscando, tentando entender o que poderia uma solução de alguma dor, de algum cliente que a gente pudesse resolver como arquiteto, porque o nosso papel é poder achar soluções, né, e ajudar os nossos clientes. Nós iniciamos no início com um pouquinho de todo tipo de projeto e há 6 anos atrás, mais ou menos, começamos a ser procuradas para desenvolver projetos de interiores para empreendimentos imobiliários. Uhum. Foi aí que chamou muito a atenção um modelo que as empresas, que muitas até hoje ainda trabalham dessa forma, contratavam interiores. Uhum. O interiores, ele era um projeto que ele era visto apenas como uma imagem... Desconectado um pouco do todo, vamos dizer assim, ou para complementar, não entendi essa questão. O interiores, ele era visto apenas para desenvolver uma imagem ilustrativa, né, tá. para a venda do empreendimento imobiliário. Então, quando nós fomos chamados por uma empresa, essa empresa ela tinha uma dor. A dor dela era o quê? Ela tinha uma imagem desenvolvida por uma empresa de publicidade e ela precisava executar aquele projeto conforme a imagem de publicidade fez. E quando apareceu essa situação, eu fiquei pensando, nossa, como que é feito hoje interiores, né? Como é que uma construtora, ela consegue entregar no final aquilo que ela está vendendo sendo que ela não sabe como vai funcionar aquele projeto de interiores de uma forma completa, porque ela só tem uma perspectiva daquele projeto. Uhum. E nesse caso, nessa ocasião, a gente foi chamada por essa empresa, nós pegamos a perspectiva que estava no folder, fizemos todo o resto do projeto e aí começaram a aparecer os problemas. Quais eram os problemas? A gente tinha uma academia onde eu não tinha ponto de tomada para CVs. Uhum. Uma academia onde eu não tinha ponto de tomada para as esteiras. Uhum. Então, isso a gente conseguiu identificar lá no final, porque o projeto vendido no começo, ele não estava compatível com aquilo que a gente precisava nas imagens. Uhum. E daí a gente percebeu que sim, existe um problema muito grande no mercado imobiliário
por entender que uma imagem, um projeto de interiores é algo apenas ilustrativo. E não é isso hoje mais que o consumidor compra. Mas isso tu tá falando do início do escritório? Essa dor no início? Porque a gente tava tentando entender essa dinâmica do início do projeto arquitetônico e da evolução, né? Do projeto arquitetônico. Daí tu já falou de uma questão tecnológica, que é a imagem de vendas. Sim. Né? Que antes a gente tinha algumas ilustrações, daí começou a entrar no mercado as renderizações, as imagens de vendas, né? Mas eu ainda queria entender um pouquinho essa transição. Isso você está falando do início do escritório? Perfeito, eu tô contando porque, assim, foi onde a gente percebeu uma oportunidade de negócio. Perfeito, né? Então, eu tô contando essa situação porque ali a gente entendeu que existe uma dor no mercado e ninguém tá olhando para isso do ponto de vista de dentro para fora do empreendimento, do ponto de vista de projeto, né? Então, e na ocasião a gente começou a ser procurado por empresas para sanar outras dores também no mercado imobiliário, como que o empreendimento ele é executado se eu não tenho um budget definido, ou como o empreendimento de interiores é executado se eu não respeito esse budget, porque a partir do momento que eu tenho uma empresa que só faz a renderização, né, que analisa aquele projeto sem entender do custo que aquilo vai sair, eu tenho um problema, porque na hora de executar, é mais um caso que aconteceu, né, que daí a gente vai somando as situações e vai entendendo o problema que tem, né, a gente foi contratado por uma empresa porque eles não queriam mais desenvolver um projeto que eles não soubessem quanto eles vão gastar no final. Naquela ocasião, era um lustre que tinha num hall de entrada e esse lustre, só o valor desse lustre, ele não estava adequado com o valor inteiro do hall de entrada. Então, imagina como uma empresa, ela vai passar a segurança de que aquilo que ela está vendendo vai ser executado se ela não consegue nem entender o valor daquele produto que tem no catálogo dela, no folder dela de venda, né? Então, a gente começou a somar as problemáticas que tinha no mercado imobiliário. A primeira dor já é o projeto, a segunda dor o custo, né? Sim, a questão custo. E foi somando essa resolução de problemas. Isso, foi aparecendo os problemas. E na sequência a gente teve uma situação muito engraçada que um dos nossos clientes, que é nosso cliente até hoje, ele estava saindo de uma construtora e abrindo a própria construtora dele. Certo. E ele chegou pra gente e falou assim, eu não quero mais fazer construção como é feito até então. Eu quero ser mais inteligente, né? Eu quero perder mais tempo, desprender mais tempo no projeto do que desprender na obra depois corrigindo problemas, que é uma coisa que a gente né? escuta desde a faculdade, que lá fora, no primeiro mundo, eles passam não sei quantos anos projetando e muito menos tempo executando. E no Brasil é exatamente o contrário, né? Exatamente. E quando aquilo surgiu depois dessas situações problemáticas que a gente teve, a gente olhou e entendeu que talvez seja o momento do mercado de interiores mudar o pensamento dele, da onde ele entra num projeto de empreendimento imobiliário. E nesse momento, esse consultor chamou a gente e ele falou, nós vamos iniciar o projeto e a partir daqui eu só inicio os projetos com todas as matérias envolvidas desde o começo da obra. E ali a gente começou a entender como isso funcionava e como nesse momento de projeto a gente conseguia resolver dores que não se teria lá na frente depois. Perfeito. E nesse momento a gente teve o primeiro contato com o BIM. Evitar até, antecipar e evitar uma dor que acontecia, né? Sim. Trazendo essa correção ainda para uma fase de projeto de uma maneira mais inteligente e mais barata. Perfeito, né? Que é daí onde vem, né, o motivo do porquê a gente implementou o BIM, né? Então, nós entendemos naquele momento, naquele contexto, que só interiores não tinha ferramentas adequadas para poder fazer em BIM e compatibilizar. E como que eu vou querer dar uma solução para o meu cliente de um empreendimento se eu não uso... Como que ele vai fazer tudo e o interiores que impacta diretamente na distribuição, no layout, na funcionalidade... Custo também, né? Que é um dos que mais impacta em custo, né? Perfeito. Como que ele vai ser inteligente se eu não tiver usando a mesma ferramenta que essas empresas estão? Perfeito. Então, ali naquele momento, a gente sentiu que existia uma oportunidade e que o mercado ele não ia mais retroceder com relação a isso. Ele só tinha tendência de cada vez mais os construtores entenderem a importância disso e começar a desenvolver o projeto da forma correta, né? E nesse momento a gente começou a estudar quais seriam as ferramentas que nós como designers, né, de interiores, arquitetos de interiores poderíamos utilizar para poder evoluir junto com os nossos clientes. Perfeito. Né? Então, por isso, né, há 4 anos, agora fazem 4 anos que nós escolhemos como uma ferramenta do nosso trabalho o ArchiCAD, que ela é um pouco mais intuitiva do que outras ferramentas. Ela não é direcionada exclusivamente para interiores, hoje a gente não tem uma ferramenta exclusiva, né? Mas eu acredito que ela já tem evoluído muito desde que a gente começou até agora e até o nosso entendimento do nosso trabalho em BIM, né, para as construtoras. Legal, maravilha.
Isso é, escutando você comentar, assim, é super relevante, né? Porque a gente sofre bastante com isso, né? Convencer o incorporador a contratar interiores antes, Sim, porque é muito conceitual. E fala, não, é só imagem de venda, depois a gente ajeita, mas não é só imagem de venda, né? Tem que ser compatibilizado, como você falou ali, várias situações que aparecem pra gente, como é que a gente vai adivinhar onde é que onde é sim. que vai ter a TV na academia, né? A Eles, gente não é trivial, né? Tem a concepção, mas tem que ter o projeto. A gente tem que sim. compatibilizar, então a gente passa por esse convencimento, né? O Marlon, acho que participou bastante disso em alguns projetos. Todo esse planejamento inicial de contratação dos projetistas corretos, na hora correta, Sim. para a gente conseguir fazer essa compatibilização, para depois não chegar lá no final e descobrir que tem um lustre que não pode ser implementado, ou simplesmente não tem um ponto de tomada, um ponto de luz Sim, para ter naquela luminária, né? E a gente tenta trazer isso para a realidade do cliente já desde o início, né, Thiago, na nossa estratégia BIM, né, que é o planejamento inicial do projeto. sim, A gente já tenta procurar, assim, qual que é o objetivo desse cara em relação ao BIM, né? O que que a gente está buscando trazer para ele? E aí eu acho que tem muito a ver com como a Casar estruturou esse processo buscando já resolver problemas latentes do mercado, né? Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma divergência entre imagem de venda e projeto, onde não havia um projeto coerente com aquela imagem, sendo que a imagem já estava sendo vendida. E aí isso já foi resolvido através da metodologia, utilizando uma ferramenta que permitisse essa correlação, que é um uso bem comum do BIM, né? Mas aí quando tu entra com custos, é um outro nível, que eu acho que tem que ser trabalhado bem, né? Eu até queria entender um pouquinho mais a fundo sim. qual que foi a estratégia de vocês para conseguir utilizar informações de modelo para nortear ou ter um controle mais fino dessa questão do custo, que é muito importante para os nossos clientes, né? Para as incorporadoras e construtoras. Perfeito. Sobre essa questão, sobre em que momento que entram interiores, eu acho que o que precisa ser entendido é que interiores não é decoração. Né, em primeiro lugar, a gente não está falando de colocar um quadro, uma planta, uma decoração. Interiores, ele entra na matéria de arquitetura. Interiores é funcionalidade, né? Ele é muito mais do que uma imagem ilustrativa. Então, aquele espaço, ele tem que ser condizente com o público que vai atender, em primeiro lugar. Então, por que nós, da casa, nós entramos no começo junto com as construtoras? Porque além de fazer a estética, a gente pensa nas funcionalidades, né? Então, muitas vezes, os empreendimentos, eles passam por nossa mão no começo, porque a gente reanalisa o layout daqueles espaços. Então, reanalisa o quê? Se esse padrão de empreendimento eu preciso ter uma cozinha de apoio, além de uma cozinha gourmet, né? Quantos banheiros eu tenho? Atende todas as demandas? Qual é a necessidade do meu público hoje, do meu morador hoje? Tem um ambiente que antigamente era utilizado, que não é mais utilizado, né? Ou ambientes novos que são incorporados por novas necessidades, o caso que a gente vê, delivery, de entregas, né? Perfeito. Espaço para poder deixar mercadorias, compras. Então, a mudança, os hábitos do consumidor, ele muda muito. E se nós de interiores não estivermos atentos ao que está acontecendo hoje, se a gente não estiver enxergando o que está acontecendo no futuro, eu não consigo ter um projeto atual para esse cliente daqui a 5 anos, quando vai ser entregue a moradia dele. Então, assim, um dos trabalhos nossos no escritório também é entender se o layout, a planta tanto da moradia, da unidade habitacional, quanto das áreas comuns, ela atende o público e atende a necessidade da região, atende a necessidade daquele morador, e se ela está condizente com aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a partir daí, a gente já nasce do pressuposto do momento onde que o interiores entra. Ele é matéria extremamente importante para ela entrar junto a partir do momento do layout da arquitetura definida. Nós fazemos essa limpeza, nós fazemos o entendimento do layout para que ele funcione. Perfeito. Tá. É bem interessante isso, porque a gente tenta sempre melhorar o nosso fluxo de projeto e a gente discute muito quais são as decisões que têm que ser tomadas e quem pode participar delas. Sim. E interiores, infelizmente, acaba sendo negligenciado porque a gente entende mais ou menos isso, assim, ele vai refinar o espaço, mas quem vai decidir o layout, quem vai decidir como que esse espaço é configurado, até programa de necessidades, é o arquiteto, Sim. não é a arquitetura de interiores. Mas eu entendo que muitas vezes essa escala da leitura do empreendimento como um todo dificulta tu afinar essas questões de programa de necessidades que talvez vocês, com o know-how de vocês, conseguem melhorar. E se a gente não faz isso no momento certo, a gente tem um grande retrabalho. Então, por isso que é importante ter esse profissional de interiores já no início, concebendo junto com o arquiteto para qualificar o espaço e garantir que aquela solução de arquitetura consolidada pode evoluir para as engenharias, né? Senão a gente vai ter retrabalhos e... Essa é uma questão muito interessante. Eu tenho falado com alguns clientes. Ontem eu tive uma reunião com um cliente que a gente está negociando, né? É um cliente que ainda não trabalha em BIM com metodologia. E a gente eu falo muito, né? Sobre o que é o modelo BIM, né? O modelo de informação. E até ontem
ontem fiz uma colocação que, pra gente, ele deveria ser I de informação, M de modelo e B de prédio, de building, né? Então, para eu ter modelo, eu preciso ter informação. Sim. E para eu ter building, eu preciso ter modelo. E só que ele não é um modelo de arquitetura, ele é um modelo de um prédio. Então, assim, o layout, né, de uma arquitetura de interiores, como tu falou, tá ligado a uma funcionalidade, a uma necessidade. Mas ele só... E a gente acha que, quando não explicado, quando não detém esse conhecimento, né, acha que é só uma decoração. Mas, na verdade, ele tem correlação, inclusive, com o ponto de tomada para conectar um microfone como esse, né, uma televisão como essa. A gente tá falando aqui de um espaço interno, né, de um interiores, mas que está conectado com toda a funcionalidade do ambiente. Perfeito. Então... É até interessante que, né, as matérias complementares vieram antes do interiores, o interiores ele foi visto para ser feito depois. Mas hoje, como a gente trabalha com as construtoras, é o nosso layout, a nossa redefinição de layout que muitas vezes relocaliza pontos como estrutural. Perfeito. Onde eu tenho prevenção de incêndio, preventivos de incêndio, num corredor de passagem, caixas elétricas. Então, assim, através do nosso layout inicial que as matérias complementares, elas podem entender para onde que eu posso ir, 10 centímetros para o lado, 20 centímetros para o lado, sem comprometer a funcionalidade daquele espaço. Então, assim, na minha visão, o interiores ele é extremamente importante quanto eu fazer a implementação da arquitetura no prédio. Porque a partir da arquitetura implementada, a partir do interiores definido, que eu consigo entender aonde que eu posso utilizar, aonde que eu posso colocar um pilar, como é que eu posso fazer uma viga, aonde eu vou colocar os meus preventivos de incêndio, né? Onde estão os pontos, a partir daquele layout que eu tenho a condição de entender como vai funcionar aquela situação. São inúmeros casos que a gente tem de históricos de clientes antes de implementação, acompanhando a implementação de problemas que tiveram, né? Por questão de falta de deixar um ponto de gás na ilha, na imagem ilustrativa tinha um fogão no meio da ilha, mas não tinha ponto elétrico nem ponto de gás. Como que eu vou fazer isso funcionar depois que o piso já está feito, né? Sim. E situações bem interessantes, um outro caso que aconteceu com a gente, logo no começo, quando a gente implementou, a gente tinha entendido que tinha um ambiente que ele era extremamente importante para o lançamento daquele empreendimento. E nós fizemos interiores, né? Fizemos interiores, pé direito duplo, uma área de sala gourmet com poker, jogos, né? Tipo, ia ser a menina dos olhos daquele empreendimento. Até chegar o momento que a gente desenvolveu esse 3D e entrou a parte do complementar de estrutural. E quando o complementar estrutural entrou na base de arquitetura... Ele entrou depois... Ele entrou depois. Normalmente eles entram depois, mas depois ainda no momento de projeto. Sim, claro. Né? Ali na etapa de projeto. Foi percebido que não tinha como fazer aquele pé direito duplo, porque ia passar uma viga bem no meio para estruturar o pavimento de cima. Sim. Então, o que a gente fez antes do lançamento? Pensa isso acontecer depois do empreendimento lançado, né? Entendi. Então, assim, a gente voltou à fase de projeto, nós entendemos que não teria como fazer um pé direito duplo, nós criamos um outro ambiente na parte de cima, onde era o pé direito duplo, para poder utilizar esse espaço, né? Isso tudo antes do empreendimento ser lançado. Agora, tu imagina o case de fracasso que não seria você utilizar uma imagem decorativa, explorando um pé direito duplo, um ambiente amplo, e depois você entregar algo que não tem o pé direito, tem um pé direito normal. Por que isso acontece? Por que isso chega a acontecer? Tu consegue identificar a origem dessa questão? Explica um pouquinho melhor. Essa desconexão entre uma disciplina e outra, uma necessidade de uma disciplina com outra, né? Uma inviabilidade de um conceito em função de uma questão anterior. Por que isso acaba acontecendo no fluxo de projetos? Na tua visão? Ele acontece porque eu acho que as matérias, elas têm que iniciar conversando. Mas tem coisas, tem questões de projeto que você não consegue entender num primeiro momento. Que você só vai poder fazer o cálculo, de fato, depois que você tem uma arquitetura lançada, né? Então, assim, o interiores, ele inicia para ele dar um norte. Mas ele é construído junto com as matérias complementares. Por exemplo, nesse caso, existiam várias soluções. Aumentar a altura da viga, né? Pra gente poder vencer esse vão, fazer uma viga cruzada. Ou simplesmente vamos facilitar as coisas e
vamos tirar o pé direito duplo e agregar mais um ambiente para esse espaço. Então, eu acho que é isso que é o interessante da metodologia BIM. Ela permite a gente trabalhar em paralelo, né? Encontrando os problemas e achando a solução ainda em projeto, para não deixar resbalar isso lá na frente e depois na entrega. Antes de a gente iniciar o trabalho com o BIM, teve nem era projeto nosso, nem situação, mas foi situações que vão te chamando a atenção quando você está olhando para aquela perspectiva, né? Então, teve um lançamento do empreendimento em Joinville, né? A cidade que eu moro. E esse empreendimento, as imagens ilustrativas eram lindas, né? Então, eu nunca me esqueço desse fato, desse espaço, que era um salão de festas, que era gigante. E nesse salão de festas tinha uma mesa lá para 20 e poucas pessoas. Eu falei, nossa, que imagem bonita, que espaço bacana, eu quero lá ver como ficou. Quando esse empreendimento foi lançado, aí a gente pôde visitar e fazer visita nas áreas comuns, o que mais me impactou? Aquele ambiente para mim, que se eu tivesse comprado aquele empreendimento, teria sido o ambiente que mais me chamou a atenção, ele não poderia acontecer daquela forma, porque apareceu um pilar no meio daquela salão de festas. Então, aquela mesa grande que te dá a impressão de conectar as pessoas, amplitude, ela morreu ali. Ela não foi executada porque não foi compatibilizado esse projeto antes, né? Então, foi vendida uma imagem daquilo que não aconteceu, né? Existe uma frustração do cliente ao ele comprar uma ideia, um sonho, porque quando a gente fala de interiores, a gente está falando de sonho, e depois ele não receber aquilo. Né? Eu brinco, o nosso trabalho é o mais desafiador possível, que a gente lida com dinheiro, com sonho e com tempo. Perfeito. E a gente não pode brincar com essas coisas. Sim. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, né, a gente tem duas vertentes, né? O que é a teoria da metodologia, por que ela foi criada, né? E quando a gente está falando de maneira teórica, a gente não tem muita conexão com a prática, mesmo porque a prática, ela é diferente em diferentes cidades, diferentes países, né? A prática da execução do negócio imobiliário. E o BIM, ele requer uma integração. E o que a gente vê o mercado? O mercado quer usar o BIM, o mercado acha que o BIM resolve problemas, ele entende que o BIM dá oportunidade de construir virtualmente, mas a gente percebe que não existe uma calma, né? E até uma vontade de entender o funcionamento da metodologia antes de fazer a sua implementação. Não sei se tu chegou já a viver esse tipo de questão de faltar... E a pergunta que eu te fiz, né? Por que esse problema acontece? E tu respondeu exatamente o que é a falta do que acontece, que é falta de conversar. Sim. Eu chamaria de falta de integração. Sim. Um projeto BIM, né? Ele é um projeto integrado. Ele é em paralelo, como tu também colocou. Tu já viveu isso, tu vives isso constantemente, mesmo em projetos em que vocês já estão utilizando o BIM com outros colegas, outros escritórios que também estão em BIM, por falta de integração, de conexão, mesmo com o BIM, a gente continuar tendo os problemas que a gente tinha anteriormente? Mais no sentido, assim, de tu receber um contexto já existente que é um limitante para ti, né? Porque, como tu colocou, eu acho que isso é muito rico. A gente entender que quando a arquitetura e interiores estão sendo concebidos juntamente com as restrições que estão sendo estabelecidas pelas engenharias, tu consegue criar uma solução mais inteligente. Quando tu herda isso e tu é obrigado a trabalhar nesse contexto, é muito mais difícil de ser criativo e criar um espaço mais... atrativo, né, para o cliente final. Você tem que aceitar o que vem. Exato. Né? Então, quando a gente entra no final, a gente tem que aceitar o que foi proposto. Foi proposto de forma inteligente? Foi proposto de forma pensada na funcionalidade dos interiores? Não. Foi aquilo que tinha, porque não se tinha informação suficiente para fazer de uma forma diferente, né? A partir do momento que eu, como interiores, olho que aquele espaço é importante, aquela perspectiva é importante para o morador que vai adentrar no empreendimento, eu, junto com a engenharia, consigo achar soluções de onde colocar aquilo que funcione tão bem quanto, mas não atrapalhe. Perfeito. Só que nesse caso, tu tem que adaptar a tua metodologia, porque, né, nós também, depende, eu brinco muito, né? Qual é o momento ideal para que a gente inicie? Todas as disciplinas que vão fazer o projeto, elas deveriam estar, de alguma maneira, já conectadas. Sim. Conversando, porque imagina que nós somos 4 disciplinas diferentes e vamos fazer um projeto junto e nós 3 vamos começar a conversar, independente da tua presença aqui. Daí tu entra. Daí tu entra com todos os teus insights. E daí a gente tem que retroceder em um monte de lógicas, decisões que a gente ignorou, né?
Não levou em consideração, né? Exatamente. Então, sim, por que que isso continua acontecendo? Por que que a gente não toma as decisões, não segue o rito? Por que que a gente se afasta tanto da metodologia, né? Da teoria, vamos dizer assim? Acho que é muito da cultura do mercado também, né? Porque muitos projetistas também querem dar um tapa e faturar, né? Eles não querem participar da construção virtual, né? Eles não pensam no projeto deles, cada um pensa no projeto isoladamente, né? Eles não pensam em conjunto. Pô, as minhas necessidades vão afetar as necessidades de interiores, de arquitetura. Se todo mundo pensasse no conjunto do prédio, do empreendimento, seria muito mais fácil, porque eles entrariam ali, participariam de uma reunião, dariam algumas sugestões, falar, isso aqui não dá para fazer, isso daqui. Não precisa entregar o projeto no início, né? A gente precisa de realmente conhecimento, a técnica de cada projetista, para a gente conseguir fazer aquela junção, já saber as restrições, para a gente conseguir evoluir com o projeto. Mas quem é o maior responsável por isso? É o projetista ou é o contratante? Quem tu entende que é o maior responsável por isso, essa participação, né? Ele se comporta dessa maneira porque o cliente solicitou para ele, como ela colocou, eu entrei depois, já é uma condição que ele estabeleceu para ela. Quando ela tem a metodologia definida, ela já vai ter que alterar aquela metodologia, porque parte daquilo que ela executa para a coisa acontecer corretamente vai ter que ser flexibilizada para ser desenvolvida e para continuar ainda gerando o valor, né? Por que que isso acontece? É a culpa do projetista, é culpa do contratante, é culpa do mercado, como tu colocou? Às vezes eu acho que é um pouco falta de conhecimento, de percepção do próprio contratante, às vezes dos projetistas, mas que muda muito, né? Dependendo do cliente, dependendo da incorporadora, da construtora. Pô, se a pessoa quer desenvolver o projeto, não está com caixa, precisa fazer o lançamento para daí conseguir ter dinheiro para contratar, vai acontecer isso. Ele vai gerar várias imagens de venda, vai investir no arquiteto, no render, em interiores, e depois as outras disciplinas de compatibilizar isso tudo vão ter que conseguir se virar nos 30 para conseguir fazer o projeto acontecer, né? O problema, o custo vem no final daí, Exato. Né? Eu acho que o nosso mercado estava acostumado com uma forma de trabalho que não é mais viável hoje, por várias questões, né? Questão orçamentária, questão de sustentabilidade e questão de satisfação do cliente. Então, a gente estava acostumado com as matérias trabalhando de forma individual e isso, de fato, é o que vem acontecendo muito até hoje. Então, como as pessoas vão ter... Cultura, né? É um padrão ainda que a gente herdou ainda, né? Sim. Como que quem é o culpado, né? Eu acho que é a questão principal e eu fiquei aqui pensando. Eu acho que o mercado, ele está em transição. As pessoas estão começando a atender. A gente vem de uma demanda de onde não tinha quantidade de imóvel suficiente para a quantidade de público. Hoje a gente tem uma quantidade de imóvel muito maior que a quantidade de público. Então, se o construtor ele não souber ser inteligente na tomada de decisão dele, não acontece mais igual antes. Né? A gente vê que parte do segmento do mercado de incorporações imobiliárias são pessoas iniciando no segmento. Essas pessoas elas ainda não têm o entendimento do processo completo e dos problemas que gera não ter essa estrutura lá no começo. Então, sim, são pessoas que talvez os construtores, parte desses, não entendem ainda a necessidade. Parte também é culpa do mercado, porque nós, como profissionais, nós estamos há 5 anos, 4 anos falando disso, né? Então, quanto tempo demora para essa tecnologia virar verdade? Quantos escritórios de interiores que fazem interiores em BIM. Então, ainda existem muitas restrições para você poder fazer o processo do começo ao fim. Mas o que a gente percebe é que as pessoas elas estão se mexendo, os empresários estão entendendo a necessidade e eles já estão entendendo que, de fato, pode ser que eles demorem um pouco para implementar, mas não é uma coisa mais que eles conseguem fugir. Exato. Perfeito. Antigamente, eles se davam ao luxo de absorver esses custos na obra, né? Sim. Não, vamos resolver na obra, a gente resolve depois... Agora, com a competição aumentando, como você comentou, aqui em Santa Catarina o mercado tá bombando, diversas incorporadoras nascendo, então eles começaram a entender que é importante de resolver no projeto, né? Se a gente deixar para ir para a obra, para resolver, não vale mais o custo, né? Eu acho que o empreendedor ele só entende depois que ele passa pela situação. Que ele vive o problema, a dor, né? A dor, né? Então, a gente tem muitas empresas que ainda não passaram pela dor de não ter recorrência de um cliente que não confia mais, de ter um problema numa obra que não consegue mais voltar atrás para resolver. De comprometer a marca por falta de técnica, né? De desempenho dentro do
seu imóvel Sim. e daí comprometer toda a história da marca, né? Perfeito. Porque aumentou a régua, né, de dificuldade. A gente antigamente tinha quase que um sistema construtivo único, né? Sim. Que era a tecnologia que a gente tinha no momento. A mão de obra era muito mais abundante do que é hoje. Mais barata também. Mais barata. Materiais também mais baratos do que a gente tem hoje na construção civil. Justamente. Então, a gente está vivendo uma complexidade que ela só tende a aumentar, Sim. né? E se o incorporador é até um dos motivos pelo qual a gente está aqui conversando, né? Para auxiliar, para dizer para o mercado, de uma maneira geral, de que existe uma técnica, existe uma metodologia, existe um caminho que facilita a vida dele, facilita a vida do projetista, facilita a vida de quem está integrando, que é seguir, né, uma metodologia que não foi desenhada por nós, não foi inventada por nós. A gente se utiliza dela para ter melhores resultados e construir juntos. Eu até acho que vale a pena salientar, né, que a gente precisa de uma mudança comportamental da equipe de projetos, né? Porque, de fato, tem muita empresa que faz BIM, em teoria, usa ferramentas para isso, mas não tem essa visão que a Cristina está colocando aqui, de querer participar das decisões em conjunto e integrar soluções desde o início. Porque isso dá mais trabalho, isso exige mais horas e, às vezes, é muita discussão, né? Então, acho que pensar que talvez o custo de projeto um pouco mais elevado se pague tranquilamente se esse processo for bem conduzido, com profissionais dispostos a fazer essas contribuições ao longo de todas as decisões que são tomadas no projeto. E o papel do gestor BIM, né, ou do gestor desse processo de planejamento de projeto, eu acho que é essencial, porque é ele que faz a provocação para que a postura dos projetistas mude. Né? Senão acaba que acontece isso, o cara quer gastar menos hora, está entregando em BIM um modelo, mas na verdade ele não se conversa, ou não é a melhor versão de projeto. Então, E como é que tu acha que a gente muda essa dinâmica, Marlon? Porque o Thiago colocou uma questão interessante, que é o mercado, vamos dizer assim. Então, o mercado, né? O que é o mercado? É a viabilidade dos negócios acontecerem. Tudo tem que ser viável e encaixado para ter aderência de mercado, para ter público, para ter compra, tem que ter viabilidade. Ele falou também sobre os projetistas terem uma responsabilidade. Tu também colocou isso. E o negócio imobiliário, ele tem já valores que vêm de premissas com uma metodologia antiga. A Cristina colocou muito bem, nós temos pessoas com diferentes capacidades, nós temos ferramentas diferentes do que a gente tinha antes. Então, a distribuição dos custos do negócio imobiliário, elas precisam alterar, porque se eu tive premissa antigamente, o custo de projetos era porque as ferramentas e as pessoas eram uma. O custo da obra era porque as tecnologias e o custo de mão de obra e de material era outro. Como é que a gente consegue fazer o mercado continuar funcionando, ou seja, continuar sendo viável? E mexe nessas distribuições. Eu, particularmente, né, acredito que, em função da tecnologia e do acesso ao comprador mais facilitado pela tecnologia, pelo marketing digital, pela internet, vai fazer com que a gente tenha menos custo para adquirir um cliente. Então, o investimento feito no setor de vendas, ele tende a reduzir um pouco. Por quê? Porque eu estou precisando de mais recurso aqui no universo de projetos. E como quem dita o preço é o mercado, né? É a lei natural do mercado, né? Como é que tu entendes que a gente poderia, outras peças que a gente poderia mudar para viabilizar a implementação correta do BIM? Porque entendemos que o cliente não incorpora o BIM corretamente por conta disso. Ele tem uma viabilidade, tudo está apertando ele também, né? Vamos defender o cliente. Por que ele faz isso? É só porque ele não quer ou porque ele não consegue? Uhum. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter essa questão dos indicadores, né? Ter mapeado quanto custa, qual que é o custo do investimento, qual que é o retorno. Acho que isso ainda é muito no feeling, assim, muito no sentimento e pouco nos números. E eu acho que isso vai ajudar muito o incorporador a tomar uma decisão concreta baseada em o que é real, né? E não no que ele acha que é. Porque quando a gente está mudando um cenário bastante, assim, como meio que o processo de projeto está mudando, o investimento no projeto está aumentando e ele não mede o quanto que ele está economizando na obra, ele não vai estar convencido de que vale a pena e ele vai continuar fazendo da maneira antiga. O custo dele está aumentando, Exato. Mas ele não vai entender como um investimento porque ele não está calculando o retorno. Exceto quando ele sente as dores, como a Cristina colocou, e ele vê que isso prejudica a imagem da empresa dele, né? Então, eu acho que a primeira coisa é começar a organizar o processo como um todo da empresa, né? A incorporadora, o construtor, e entender onde que estão os gargalos de custo
e onde ele está conseguindo ter retorno. Porque daí ele vai conseguir ter mais, né, tá mais convencido do que ele tem que fazer. E o segundo momento, assim, que eu vejo que é importante, ou a segunda estratégia, é pensar que havendo um gerente de projetos, uma pessoa especializada nisso, como a Canteiro se propõe a fazer, a gente consegue desenvolver uma estratégia de contratação que não onere ele demasiadamente, não dificulte a participação do projetista no sentido de ele dispendiar muitas horas para participar daquele processo, mas já traga inputs extremamente valiosos para conceber um projeto de uma maneira adequada, né? Da maneira mais inteligente. Então, acho que está muito na questão, pessoal, vamos sentar na mesa agora e discutir como que esse projeto vai ocorrer. O desenvolvimento dele, né? Não, porque a gente começa a projetar sem pensar sobre como é que vai ser o processo. E aí acaba não tendo consciência de que vai ser a participação de cada um e como que a gente pode distribuir isso a nível de custo para reduzir um pouco esse investimento. Legal, vou conectar então com uma pergunta para a Cristina. A gente conversou na semana passada um pouco sobre o fluxo, né, de trabalho de vocês e tinha uma etapa muito interessante que era uma validação orçamentária numa etapa preliminar para validar o conceito com o cliente, para ele não seguir em frente e vocês também com especificações e detalhamento de projeto para depois ver que estava muito caro, fugiu do orçamento e tinha que voltar atrás, né? Então eu queria entender um pouquinho essa temática de como é que vocês incluem essa etapa preliminar, depois desenvolve o detalhamento do projeto e evolui para o BIM, e se existe já a possibilidade de fazer uma confrontação de dados entre o projeto com o uso da tecnologia e as estimativas iniciais de orçamento para validar o conceito de projeto e o próprio orçamento para o cliente. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho da metodologia que nós desenvolvemos no escritório, né? Isso. Eu sou muito atenta aos problemas que acontecem dentro da empresa. E, normalmente, o projeto, ele passa por algumas etapas que são cruciais para a gente poder ir para a próxima etapa, né? Avançar. Inicialmente, antes de nós iniciarmos um projeto de interiores, a gente faz uma validação de conceito, né? O conceito ele é extremamente importante porque ele vai estar conectado com a região, com a arquitetura, com o paisagismo e com a proposta da construtora, né? Então, entendendo quem é o nosso cliente, a gente entende o conceito de arquitetura que a gente vai tratar aquele empreendimento e a partir daquela noção que todo mundo tem sobre o conceito do empreendimento, nós de fato começamos. Porque às vezes a gente pode ter um erro de informação já no primeiro momento. Com certeza. Não adianta... Um erro de conceito, inclusive, né? Um erro de conceito, né? Tem empresas que já vêm com isso muito validado de marketing e tem empresas que a gente constrói em conjunto. E tem empresas que, às vezes, nós direcionamos o caminho a seguir na parte de interiores, né? Então, a nossa primeira etapa seria essa, a validação do conceito. Nós entendemos que só isso não era suficiente para poder seguir com o projeto. Quando a gente fala de projeto, a gente fala em tempo, né? E quando a gente fala em tempo, é quanto antes o construtor puder lançar, melhor para ele. Nós tivemos a experiência de um dos empreendimentos começar desenvolvendo com base no conceito, desenvolver 50% da criação daquele empreendimento e chegando no final de 50%, a gente fez a apresentação dos ambientes. E naquela apresentação de ambiente, o conceito estava validado, mas a proposta de material que a gente estava trabalhando não estava condizente com o que a empresa gostaria. Estava mais cara, mais barata? Não tínhamos nem chegado na parte de valor, só que realmente com relação ao desenvolvimento estético, material, iluminação, aplicação de mobiliários avulsos, né? Então, a gente estava indo para uma linha temática, mas talvez não tivesse tão temática quanto aquela empresa gostaria para aquele empreendimento, que era um empreendimento com essa proposta. Nesse momento, a gente entendeu que não adianta a gente começar a desenvolver um projeto de interiores, apresentar 100% para a construtora e chegar lá no 100% a construtora olhar para a gente e falar assim, não, isso não faz sentido para a gente. Né? Então, com isso, nós trouxemos uma fase nova dentro do nosso processo, que a gente chama de POC. O POC é a prova do conceito. Então, toda vez que eu inicio um empreendimento, eu vejo com a empresa qual é o ambiente que é a menina dos olhos. O que vai chamar mais atenção naquele empreendimento? O hall de entrada, é o salão de festas, é uma área de lazer externa, né? E com base nessa determinação da construtora, a gente desenvolve um modelo. Então, eu pego aquele ambiente, aquele salão de festa, eu vou aplicar tudo no projeto de interiores. Faço o projeto de interiores e apresento esse modelo para a construtora. A construtora vai olhar e vai falar, a madeira está mais escura do que eu gostaria. A iluminação não está de acordo, eu preciso de mais paisagismo, né? Eu gostaria de mais colorido. Então, com base nesse POC, a gente aprova um conceito realmente do interiores que a gente possa conduzir aquela linguagem para o resto dos empreendimentos. Né? Com isso, a gente ganha muito tempo. Então, assim, esse processo a gente teve que voltar depois de 2 meses envolvendo, a gente teve que voltar para a parte da criação para redesenhar ele novamente, né? Então, essa é uma das etapas que a gente consegue dar um pouco mais de celeridade na parte de interiores.
Após fazer esse projeto conceito, que a gente chama, nós começamos o desenvolvimento de fato dos projetos de interiores, né? E a gente entra em mais uma barreira, o custo. Uhum. Quanto que vai sair para eu fazer esses interiores? Como que a gente levanta o custo de um projeto sem ter os projetos executivos desse? Eles geralmente te apresentam um budget, um orçamento, Sim. o quanto que ele está disposto a investir nessa né, da viabilidade com base no projeto anterior, etc. Ele já tem uma limitação orçamentária para ser colocada? Seria muito bom se não tivesse, né? Mas eu acho que, de fato, é algo importante. A gente respeitar o budget. Cada empreendimento, cada padrão de empreendimento, ele vem com um budget diferente. Porque né? sonhar não custa nada, né, Cristina? Sonhar é mais fácil, né? Mas, inclusive, né, a gente tem uma equipe sênior de profissionais hoje que, além de serem muito criativos, eles têm capacidade técnica de identificar valores de cadeira de mesa, o que eu estou propondo, se está dentro ou está fora. Tem repertório e experiência também em custo, né? Não Exatamente. Só de criação, mas também em custo. Então já vai tendo feeling ao projetar sobre as questões financeiras. Que marcas que eu vou trabalhar, né? Que a gente pode ir de uma marca que tem uma representatividade para aquele empreendimento ou não, uma marca de um mobiliário que ele serve apenas como mobiliário, né? Uhum. Então tudo isso a gente entende num primeiro momento para poder tomar as decisões de criação, né? Quando nós finalizamos o desenvolvimento da criação desses ambientes da área de lazer, nós iniciamos uma validação de budget. Uhum. Então, a gente pega quantas cadeiras, quantas mesas, faz o levantamento de tudo que a gente precisa naquele ambiente e bate para ver se tá muito fora ou não, né? Se tiver, por exemplo, a gente tá com hall de entrada, eu coloquei uma cadeira assinada do Sérgio Rodrigues lá no hall de entrada. E quando eu olho o budget que eu tenho, eu vejo que não vai ser possível. Naquele momento, antes do lançamento daquele produto, eu volto para minha criação, sabendo que aquele valor não se encaixa para aquele ambiente, e a gente altera os mobiliários para que ele fique dentro do valor. Então, hoje, o nosso projeto de interiores, ele só vai para frente depois que a construtora entende o custo, né? A gente chama de técnica de Pareto, ali 80-20, a gente pega a curva A dos maiores valores daquele empreendimento, né? Que vão impactar mais no final. Então, ela tem que estar dentro, os 80%, sabendo que ela pode reduzir ou aumentar 20% daquele budget inicial. Para isso, tem uma coisa importante que é a gente ter fornecedores homologados. Hoje nós temos fornecedores no escritório que entendem que a gente trabalha com o mercado imobiliário, eles cotam para a gente e eles entendem a segurança e a importância de sigilo desses empreendimentos também, porque é um empreendimento que não foi lançado ainda. Sim. Né? Então, a gente valida esse custo, nós retornamos ele para projeto quando ele está fora, e quando não está fora, a próxima etapa é daí sim ir para renderização e imagens comerciais para venda daquele produto. Essa engenharia de valor é super importante, né? Algo que a gente vem conversando bastante ali na Canteiro, e até um serviço que a gente está cada vez buscando mais aplicar nas nossas compatibilizações, na nossa gestão da construção virtual, porque o tempo todo você tem que estar fazendo esse equilíbrio, né? Sim. Entre o que é produto, o projeto, qual que é o desejo do cliente, como que a gente vai viabilizar isso no budget que ele passou. Perfeito. Porque isso daí serve para todas as disciplinas, né? Tem como resolver a estrutura de uma maneira maravilhosa, dá para fazer em metálico e vamos fazer vãos gigantes, mas isso não é viável. Sim. O custo é muito importante, toda a compatibilização e essas validações, né? Porque também o cliente não pode achando que o projeto está andando super bem, daí no final, essa é a conta, foi esse quantitativo, se vira para pagar, não é assim. Então é importante ter essas validações com o cliente está acompanhando de perto também, porque se ele não estiver participando do processo, fica muito mais difícil, né? Ter toda essa concepção, toda essa engenharia, não é só na definição do produto que ele deve participar, ele tem que participar do processo. Veio uma boa pergunta aí, Thiago, em função disso que tu falou e também ouvindo um pouco da experiência da Cristina, né? O cliente é uma figura, né? Mas o cliente tem, às vezes, a pessoa proprietária da incorporadora, que é o tomador de decisão final, né? Quando a gente está falando de uma casa, às vezes é o tomador de decisão. Tem cliente que é o proprietário da casa, mas que não quer se envolver e que delega isso para uma pessoa, para um arquiteto, conversar com o arquiteto, né? Como se fosse um gestor, né? Então, assim, e o quão importante é a tomada de decisão do cliente
ou de uma pessoa que representa o cliente, né? O quão alinhada ela tá. Vocês enfrentam esse tipo de dificuldade de, às vezes, ter uma pessoa que não está alinhada com o interesse do cliente, toma uma série de decisões porque um representante do cliente tomou decisões e depois tem que voltar atrás, ou não? Isso já é afinado sempre com o proprietário, sempre com ele se envolvendo, mas nem sempre a gente tem a presença do cliente. E quando a gente está falando do cliente, de uma pessoa jurídica, de uma empresa, mas as decisões são tomadas às vezes por uma pessoa, por um diretor, por um proprietário, né? Mas ele não está presente em todo o processo. Então, e na arquitetura isso é muito sensível, né? O cliente tomando a decisão, porque é uma coisa que ele gosta, e eu já vi, inclusive, clientes proprietários de multinacionais, de chegar numa obra e mandar demolir uma parte de uma obra que estava feita porque não era o que ele queria, né? Então, vocês vivem esse tipo de dificuldade de estar lidando com uma questão sensível, que é uma tomada de decisão de um cliente, né? Às vezes é uma textura, etc. Por não ser o cliente, por ser um representante do cliente e ter que voltar atrás em algumas decisões? É bem interessante essa pergunta, porque se não fosse pelo cliente, porque a gente estaria aqui, né? E fala, é muito fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, mas nós temos que respeitar quem realmente é o cliente. No caso do empreendimento imobiliário, eu entendo que o cliente é o público-alvo, o final, né? Então, eu preciso entender muito esse cliente, que é quem vai comprar para poder desenvolver as atividades. Como a gente trabalha com empresas que elas entendem bem isso, quem é o cliente, que não é o que eles querem fazer, eu acho que assim como essas consultoras entendem isso, nós como profissionais também temos que entender isso, né? Porque eu não estou fazendo um empreendimento para eu morar, eu estou fazendo empreendimento para aquele público-alvo morar, né? E quando a gente trata isso de uma forma profissional, a gente não tem preciosismo, né? Então, assim, não é do jeito que eu gostaria. Se por um acaso tem aquele cliente, né, o construtor, ele tem conhecimento, ele traz uma bagagem internacional, ele traz alguma informação que vai somar no desenvolvimento do projeto, eu acho super válido, né? Porque eu acho que a gente não consegue enxergar tudo o que acontece. Nós, como profissionais, temos que sempre estar à frente do mercado e buscando novidades para trazer informação para o cliente, né? E eu acho que em contrapartida também o cliente, ele entende quem é o público dele, quem ele quer alcançar. Então, quando a gente tira o preciosismo da arquitetura, né? E começa a tratar aquilo realmente com a lógica necessária, a gente não tem esses apegos estéticos, né? Então, depende muito, eu acho, que do pensamento da empresa com relação ao desenvolvimento do projeto. Perfeito. Essa inclusive, é uma pergunta que nós fazemos de qualificação de perfil de cliente, que buscam a Canteiro, né? Então, nós fazemos uma pergunta através de um formulário de alinhamento de escopo de proposta, se ele tem uma pesquisa de mercado que define exatamente quem é o cliente dele. Porque é muito comum ainda terem empresas, né, que ele toma a decisão do que ele quer fazer pela cabeça do dono, e não pela cabeça de quem vai comprar do dono, né? E eu concordo contigo, eu acho que quem é o cliente é quem compra, porque a gente está fazendo um produto, qualquer que seja ele, para quem vai utilizar ele, né? Exato. E se todos os projetistas se colocassem no lugar, né, seria bem diferente na maneira como a gente projeta, porque uma coisa é você projetar uma instalação técnica para posicionamento dos hidrômetros. Uma coisa é tu posicionar lá na caixa da água, num lugar totalmente escondido, mas se você for o síndico daquele prédio que tiver que ir lá fazer a medição, é totalmente outra história, né? Eu acho que todos os projetistas se colocam, e a gente faz muito isso lá na Canteiro, né? Se coloca no lugar do morador, como é que vai funcionar a entrega do delivery ali? Não é trivial, hoje em dia a gente obrigatório, né? É obrigatório, mas é algo que às vezes os projetistas, cada um está focando na sua disciplina ali, não pensa muito como é que vai ser a funcionalidade dos ambientes e a própria funcionalidade das instalações, né? E olha que a própria teoria responde a isso, porque a gente tem uma norma que é a ISO 19650, que estabelece o fluxo de troca de informação e de desenvolvimento de um projeto em BIM. E o AIR, que é o requisito de informação do ativo imobiliário, ele trata também dessas questões de funcionalidade operacional, de manutenção, de renovação, né, de retrofit. Então, a própria metodologia já nos ajuda a trazer as respostas, porque depois a gente parte para os requisitos de informação de projeto alimentados pelo requisito do ativo e parte, inclusive, para definir os requisitos de troca de informação, para a gente conversar, como a Cristina falou, porque é necessário fazer a conexão, a colaboração, envolver todo mundo dentro de um único projeto.
E além da troca de informação, acho que a gente tem que estar pensando nisso desde o início, porque vai determinar muito de como eu vou contratar meu profissional para trabalhar naquela disciplina, né? Eu tenho que entender o que é o escopo, quais são as decisões que vão ter que ser tomadas por ele em cada etapa de projeto. E eu acho que essa organização inicial faz toda a diferença. Eu continuo batendo essa tecla porque eu acho que isso falta muito e deixa o time todo embaralhado, né? E time embaralhado não vai fazer um bom resultado, então não adianta. A gente às vezes entra num processo que já está em andamento, é muito mais difícil de organizar o processo para tornar ele mais produtivo. Então o ideal é que a gente já pense no planejamento no início, contrate os profissionais adequados, entendendo o valor que eles podem propiciar, entendendo quando que eles vão atuar ao longo desse desenvolvimento, né? Acho que isso é super importante. Por isso que a gente tem que inverter um pouquinho essa palavra, porque o BIM é mais fácil de falar, né? Porque parece uma palavra bem, BIM, bom, né? Parece que ele encaixa mas pra gente ele deveria ser IMB. Se a gente tratasse do BIM como IMB, a gente traria essa lógica da informação, do modelo e do prédio. Sim. E ajudaria a ter as informações e trazer essa conversa, essa conexão desde o início. Eu vou falar, a partir de agora, cada vez mais sobre IMB com os clientes. Porque eles chegam muitas vezes, essa é uma outra temática. Um cliente procura um integrador para fazer a compatibilização. E daí nós precisamos nos adequar. Porque o cliente está querendo chegar no final do processo, já está com tudo feito. Como é que eu vou compatibilizar? Se eu não tiver uma definição de critérios de modelagem, né? De definição de quais são os elementos, como é que eu vou modelar, como é que eu vou filtrar esses elementos para poder compatibilizar, como é que eu vou compatibilizar? Vou compatibilizar no olho somente, e daí não vou me beneficiar da metodologia. Vocês vivem esse processo de compatibilização com outras disciplinas? Ele impacta muito no fluxo de projeto de vocês impactam no fluxo deles? Como é que acontece essa questão da conexão e dessa palavra chamada compatibilização no fluxo de vocês, Cristina? Perfeito. Eu acho que se você se propõe a trabalhar com essa tecnologia, você tem que entender que o processo ele é contínuo até realmente fechar todas as matérias, né? E para isso, no decorrer do caminho, uma matéria vai impactando na outra, né? Então, a gente percebe, às vezes, iniciou sem a localização do hidrante. Daí, de repente, aparece o hidrante no corredor e lá tinha um quadro. Uhum. E o que eu vou fazer? Uhum. Eu não posso ter um quadro na frente do hidrante. Uhum. Então, eu, como profissional de interiores, eu recebo, né, uma notificação, né, da empresa que está fazendo a gestão daquele projeto que eu preciso achar uma outra solução para aquele quadro. Mudar o quadro de lugar. Mudar o quadro de lugar, a arandela de lugar. Às vezes passa uma viga, às vezes passa um pilar que inicialmente não estava previsto, né? Então, o tempo todo, quando a gente se propõe a trabalhar com a ferramenta integrada, né, que eu acho que o BIM, ele traz isso, eu acho que o maior diferencial dele é trazer essa integração no primeiro momento, né, a gente tem que estar ciente que o projeto, ele é mutável, né, eu acho que é importante entender que ele não pode mudar completamente, ele é uma evolução do projeto, não é assim, iniciei o projeto, agora apareceu pilares e vigas e você não pode fazer nada daquilo que você tinha proposto. Não, não é isso, é entender o que tem na arquitetura e pequenas adequações que são necessárias fazer, que a gente consiga ainda intervir antes da execução, que a gente possa fazer. Então, sim, tem projetos que a gente está em desenvolvimento já fazem 3 anos, que a gente continua recebendo, né, as notificações de adequações necessárias a ser feito, e a equipe já trabalha entendendo a importância disso, né? Perfeito. Apareceu uma necessidade de compatibilização, a gente recebe a notificação, fazemos a adequação, postamos novamente o arquivo. E com isso, o modelo, quando ele chega no final do processo, não tem mais nenhuma decisão para você se tomar em obra, porque todas as decisões já foram tomadas em projeto, né? Sem dúvida, a gente bate muito nessa tecla de que não existe mais projeto, a gente está falando de uma obra virtual. Sim, né? perfeito. E a influência dessas decisões, né? Porque eu acho que assim, o pessoal às vezes resume compatibilização com alguém identificando interferências e delegando alguém para resolvê-las, né? Seja o profissional X ou Y, os envolvidos naquela intersecção de objetos. Mas quando tu para analisar, cara, se tu tem, sei lá, um pilar que não é desejado num ambiente arquitetônico importante, no ambiente de interiores, e aí tu começa a pensar, tá, mas esse incorporador, ele vai privilegiar o produto, quer dizer, o espaço que está sendo concebido ali, ou ele vai preferir
colocar aquele pilar e ter uma economia de, sei lá, 2% da obra, né? Porque às vezes acontece isso, é uma decisão estratégica. Se isso não é colocado na pauta, alguém vai tomar essa decisão, mesmo que não consciente do impacto dela. E eu acho que o BIM traz isso, traz essa capacidade de tu vislumbrar o impacto de decisões ao longo do projeto sem estar no achismo. Quer dizer, eu vou pedir para o profissional de estrutura calcular o quanto que vai ter de consumo de aço e concreto adicional e eu vou pedir para a arquiteta fazer um desenho daquele espaço com aquele pilar, para daí eu tomar essa decisão, embasado, né? E aí a gente tem que ter espaço de desenvolvimento de projeto para isso. Não dá para fazer tudo ao toque de caixa, porque tu não vai ter condição de ensaiar essas coisas, e aí tu vai tomar decisão sem embasamento. Você vai tomar decisão na obra, né? Exato, que é pior ainda. Então, é bem isso. Eu acho que ele é complementar. E se você se propõe a trabalhar com BIM, você entende que ele vai sofrer mutações pequenas durante o processo. Mas ele vai te trazer muitas economias no final. Você não precisa chegar com uma solução, inventar uma solução na obra, porque tem algo que não estava previsto inicialmente. Já foi tudo previsto inicialmente, né? Então, a gente tem, talvez um dos maiores desafios é aumentar o tempo de projeto, realmente, porque ao invés de você gastar esse tempo na obra, você gasta esse tempo na construção 3D, que é avaliando todas as interferências e podendo sim tomar decisões, porque quando a gente tem tempo de tomar decisão sem que isso afete a construção, é muito mais fácil, né? Então, a gente tem escolhas a fazer. Eu prefiro privilegiar o interiores e gastar um pouquinho mais com a estrutura, ou não, aqui vamos manter a estrutura, mas vamos achar uma outra solução para interiores que também fique bonito e fique compatível com o meu empreendimento, sem eu ter grandes perdas, né? Então, esse trabalho, ele é recorrente no nosso trabalho de interiores. As interferências, análise e soluções, né? Por isso que é importante a gente trabalhar em conjunto. E eu acho que, assim, o registro disso é super importante. A gente estava até ontem questionando sobre, qual que é o entregável de uma empresa que faz gestão em BIM, né? Cara, tu tem todo um histórico de tomada de decisão de projeto, que é o que vai determinar o custo e o sucesso da obra, e que, muito provavelmente, o profissional que vai tocar aquela obra não está ciente daquilo, porque ele não viveu aquele processo. Ele está tocando uma outra obra enquanto a gente está desenvolvendo o projeto. E a gente já várias vezes voltou até, né, Marlon, numa questão de obra inicial, inclusive de locação de obra, que a gente conseguiu recuperar o apontamento que definiu onde é que era a locação da obra, né? Exato. Então, como a gente utiliza tecnologias que propiciam esse registro com mais facilidade, o resultado final é um relatório com quase 1000 páginas, onde a gente tem toda a organização de cada decisão que foi tomada. Eu acho que isso traz muita riqueza para o incorporador, porque ele consegue entender o racional por trás de cada decisão e pensar se faz sentido mudar alguma coisa, porque às vezes é preciso mudar, mas tem o entendimento do porquê que foi tomada aquela decisão, né? Sim. E um dos desafios, uma questão que eu falo há muitos anos, né, sobre a nossa indústria, né, a indústria de construção imobiliária. É a única indústria, né, de todos, de construção de navio, de construção de computador, de construção de carro, de construção de televisão, de qualquer outra indústria, é a única indústria em que a gente tem para cada projeto um protótipo. Né? Todas essas outras indústrias, elas definem um protótipo, reúnem as diversas disciplinas de engenharia para pensar num produto unificado, né? Que envolve estética, envolve técnica, envolve refrigeração, envolve autonomia de bateria. Então, são também várias disciplinas num outro tipo de produto. E no nosso, cada projeto, em função do terreno e da localização, ele é diferente. Né? E como a gente precisa bater nessa tecla de que a gente precisa adotar fluxos parecidos, mesmo que o projeto mude, a forma que a gente vem resolvendo elas vem trazendo uma padronização. E a gente não pode começar um novo projeto com uma nova forma de resolver ele, os fluxos de trabalho, porque às vezes eu não quero mais trabalhar com o escritório A, quero trabalhar com o escritório B, e eu vou me enquadrar num novo fluxo de trabalho. Né? Então, o construtor, o empreendedor imobiliário, ele tem que entender de que ele é uma montadora, né, de prédios. Então, ele é responsável por trazer, junto com o agente integrador, com o gestor, um fluxo de trabalho integrado em que depois todo mundo vai se conectar. Porque é uma prática constante. Cada projeto parece que é o primeiro projeto que a gente está desenvolvendo na vida, né? Porque os conflitos, às vezes, de arquitetura com o ar-condicionado, onde é que vamos botar as condensadoras? Não é previsto. A própria caixa d'água, um escritório de arquitetura que projetou
centenas de projetos, iniciam um projeto, às vezes, sem a localização da caixa d'água e da área técnica de ar-condicionado, né? Sendo que logo a primeira coisa que a gente vai criar é uma intervenção dessa ordem, né? Eu acho que é legal também falar sobre a questão dos usos BIM, porque ela norteia o quanto de benefício a gente vai extrair de uma contratação que talvez seja um pouco mais cara, mas que traz, né, esse embasamento numérico, vamos dizer assim, né, quantitativo das decisões que são tomadas. Eu acho que a gente está falando muito aqui da questão da concepção de projeto. Isso é um uso BIM. A gente não entende, mas tem gente que projeta em 2D e joga para o 3D. Isso não tem o menor valor, né? Porque tu não consegue ficar tomando decisão em cima de uma concepção integrada. Então, tu precisa desse projeto evoluindo, amadurecendo com o modelo. Então, isso já é um uso BIM que muitas vezes a pessoa contrata achando que é e no fundo não é. A começar pela própria visualização, né, Marlon? Quando tu tens em 2D, tu vai representar cada pavimento tipo como uma fatia. E se tu traz isso para o modelo BIM, tu já tens todas as fatias, mas automaticamente tu já tem um corte para validar, né, a nível horizontal e a nível vertical uma concepção de projeto. Exatamente. Então, a arquitetura, por exemplo, que já nasce em BIM desde a fase de projeto legal, ela já nasce muito mais madura, porque o cara não está projetando, imaginando fatias, ele está projetando, imaginando o prédio. E né? já vai conectando as áreas, o cálculo das áreas automaticamente, porque cada vez que eu mudo a minha área, né, e eu tenho a extração de um quantitativo de área para validar meu metro quadrado vendável, né? Tanto a área útil quanto a área bruta, né? Então, a gente tem que saber explorar essas ferramentas para o máximo de benefícios que pode trazer para o incorporador. E, às vezes, o incorporador não entendendo até onde as ferramentas conseguem chegar, ele não sabe cobrar dos projetistas a melhor forma de explorar elas. Então, essa questão dos usos BIM é muito importante, porque norteia a contratação e norteia o quanto de riqueza, né, de valor tu vai extrair desse processo como um todo. E a gente falou também de compatibilização, que eu acho que é uma questão bem comum, assim, hoje no mercado, né? Mas entender também da questão do uso da informação. Eu acho que para interiores pesa muito a questão da especificação, Sim. porque a especificação determina o quanto vai custar cada um dos elementos que compõem esse projeto de interiores e quando que isso pode entrar no modelo, né? Porque eu entendo que, assim, o conceito inicial de arquitetura, ele é algo mais abrangente e menos definido, né? Tu vai começar a nortear com algumas pinceladas, iluminação, ambiência, materialidade, mas tu vai chegar na parte do fornecedor e da especificação muito mais à frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouco da tangibilidade do custo. Então, como que vocês conseguem fazer isso nessa fase preliminar, entendendo que vocês ainda não estão utilizando BIM para isso, né? Vocês vão mais no feeling das decisões, na experiência passada que vocês já tiveram. E eu vou complementar com uma pergunta. Dá para avançar no uso do BIM nessa fase preliminar ou tu acha que não é vantajoso por conta daquilo que a gente falou da velocidade? Às vezes o guardanapo resolve mais rápido e mais ágil do que eu levar isso para uma tecnologia. Ela está ainda muito pesada para fazer a parte conceitual ou de repente já dá para conceber a arquitetura de interiores diretamente dentro do BIM? Eu acho que esse é o nossos planos futuros, né? Então, tá dentro dos nossos planos que a concepção inicial, ela já venha com informação suficiente para eu poder validar aquele budget do cliente. Hoje ainda não é possível, né? Como eu falei, o ArchiCAD que a gente trabalha, a ferramenta que a gente trabalha, ela ainda não torna tão intuitivo a gente fazer isso. São muitos objetos, né? A gente tem dentro da criação muitos fornecedores, então ainda tem a dificuldade de ter que orçar, é muito específico para cada cliente, né? A partir do momento que a gente consegue jogar essas informações de uma forma mais rápida para interiores, isso automaticamente já vai refletir num primeiro desenvolvimento de projeto com todas as informações, né? Eu acredito que a gente está evoluindo para isso, né? Então, a gente sempre estuda novas ferramentas de mercado, o que a gente pode implementar no nosso processo que facilite o desenvolvimento do interiores, né? Recentemente, nós estudamos uma ferramenta nova que nós trouxemos para dentro do nosso desenvolvimento de projeto, que ela deixa os arquivos mais leves, né? Então, antigamente, a gente não tem arquivo de mobiliário desenhado ainda por ArchiCAD. Existe um processo de limpeza muito braçal feito dentro dos escritórios, né? E hoje, esse ano, a gente conseguiu implementar uma ferramenta que ela deixa esse bloco mais leve. Então, hoje, eu já estou conseguindo chegar no modelo tridimensional exatamente como aquele objeto que eu especifiquei em projeto, né? Então, eu acredito que a gente está evoluindo para isso. A nossa ideia de evolução em interiores em BIM é que a gente chegue
chegue nesse momento, aonde que eu faço interiores e eu bato ali um print já do valor de obra que eu vou ter. Por enquanto não chega esse momento, a gente achou alternativas de, com base, né, realmente na informação que a gente tem, no portfólio que nós temos e na equipe técnica que a gente tem também, fazer essas análises de uma forma, né, mais ainda menos palpável, né? Então, a gente tenta levantar um quantitativo, mas ele não vai ser exatamente aquilo, porque também a gente tem que entender que o processo ele vai sofrer alteração até ele chegar no momento final dele. Né? Então, inicialmente, a gente desenvolve o modelo de uma forma, ele vai sofrendo algumas alterações, e só realmente no final, quando eu tiver esse projeto executivo todo finalizado, que eu consigo ter exatamente o valor do investimento naquele projeto de interiores do empreendimento. Legal. Cristina, sustentabilidade, saúde e bem-estar é uma temática que está cada vez mais forte, né? A gente vê as novas gerações mais ainda do que as gerações mais antigas, né? Buscando esse tipo de temática, e a gente também sabe que a gente está aí com uma estrutura social, né, urbana já estabelecida, né? Algumas dificuldades já estão aí postas para a gente. Vocês têm enfrentado isso nos projetos de interiores, a solicitação de uma integração com a sustentabilidade, uso de materiais reaproveitáveis, renováveis, enfim, queria entender um pouquinho se essa é um tema e se vocês têm trabalhado com essa temática dentro dos projetos ou não. Eu acho que não é nenhuma temática, eu acho que é um momento que a gente vive, né? A questão da sustentabilidade, né? Então, acho que o pós-pandemia deixou muito claro isso pra gente, da importância de a gente ter que se readequar a várias questões, né? Como é que eu posso consumir o material de uma forma mais local, ao invés de eu mandar importar, ao invés de eu mandar trazer do outro lado do Brasil, né? Então, acho que a sustentabilidade, ela entra em vários pontos, né? Você tendo consciência de onde você está adquirindo o material. Nós temos hoje as empresas, indústrias mesmo, que estão muito mais focadas em trazer soluções de tecnologia, reutilização de plástico para os materiais, né? Utilização de caco de vidro para revestimentos. Então, toda vez que nós temos isso mais acessível, é mais fácil de a gente explorar no interiores também, né? Ela é uma consciência, eu acho que coletiva, e nunca mais a gente vai sair desse momento de pensar as coisas de uma forma mais sustentável, mais saudável, né? Como que eu tenho menos impacto, né? Tanto no empreendimento quanto na vida do dia a dia daquele morador, né? Daquele empreendimento. A gente tem percebido que, mesmo sendo uma questão urgente, né? A própria pandemia, como tu falou, foi um ensaio, né? Foi um ensaio de uma situação crítica, né? Que a gente precisou ter flexibilidade. A gente não precisa nem estar entrando na questão do aquecimento global, mas a gente pode falar de poluição, de trânsito, né? E o que a gente percebe é que, por mais que seja falado o tema de sustentabilidade, na construção civil, a aderência da sustentabilidade dentro da construção civil ainda sofre muita resistência. A gente ainda tem muita produção de resíduos, a gente ainda tem um sistema construtivo bastante artesanal, né? Tu acreditas que a gente está num caminho de superar essas dificuldades, ou ainda tem um caminho longo pela frente para a gente, de fato, começar a ter um entendimento de que a gente está no caminho da sustentabilidade? Eu acho que a gente está no caminho da sustentabilidade, talvez um pouco mais devagar do que deveria acontecer, né? Eu acho que a própria tecnologia BIM, ela vem para resolver muito o problema de desperdício de obra, quantitativo de material, né? Então, a gente tem que agregar cada vez mais a tecnologia que a gente tem para poder fazer isso acontecer de fato, que não fique só na teoria, né? Que realmente a gente possa aplicar. Eu acho que não tem mais como voltar atrás. Isso talvez não seja muito claro, uma decisão muito tomada consciente, mas aos pouquinhos a gente percebe reutilização de água da chuva, energias de painéis solares na empreendimentos imobiliários, pensando realmente na utilização do todo, né? Eu acho que essa consciência, ela faz parte, algumas ainda, elas são muito custosas ainda para implementação, mas tem outras que não custam nada, né? Então, se a gente for pensar sustentabilidade como estilo de vida, como saúde, tem muitas técnicas que a gente pode aplicar no interiores, trazendo essa qualidade também. Maravilha. Essa questão da sustentabilidade realmente é algo bem que a gente comenta bastante, né, por conta da N consultores, e a gente sempre tem um projeto certificado também com LEED, Fitchel, agrega bastante, mas sempre tem essa discussão com o incorporador, né? Será que o cliente final ele consegue entender o valor disso, a importância disso?
E é algo que a gente tenta trazer, é muito mais um benefício, né? Eu acho que conforme as incorporadoras forem absorvendo isso nos seus projetos, o comprador vai começar a ver essa diferença, né? Ele vai visitar 2 apartamentos, 2 decorados, e vai começar a entender por que aquele que é certificado ou compatibilizado no futuro, talvez ele consiga entender como que aquilo agregou valor para a moradia que ele está comprando. Então é algo que a gente sempre discute bastante e é algo que a gente tem que levar para o cliente e até, mesmo quando não é certificado, a gente sempre tenta levar isso para nossas análises, né? Como que a gente pode otimizar, como que a gente pode economizar, tanto para questões ambientais como para o próprio investimento e o custo da obra em si, né? É um tema bastante complexo, né? A questão da sustentabilidade. Primeiro porque ela envolve uma série de questões até filosóficas, né? Que é o entendimento, às vezes, até sobre a própria vida. Tem gente que entende assim, não, eu só tenho uma vida, então vamos aproveitar e vamos fazer o que é para fazer e tudo mais. E tem gente que pensa que a vida é uma passagem e a gente está aqui para contribuir, para deixar a oportunidade de outras pessoas, né, outros seres, não só humanos, né, toda a natureza, todo o meio ambiente, também ter a condição de continuar o equilíbrio que veio aí de milênios, talvez milhões de anos aí de vida, né? Então é uma questão que envolve a conscientização, as pessoas se darem conta do que é e qual é o impacto. Como a gente trabalha no mercado, a gente às vezes precisa ser um pouco mais pragmático e precisa aplicar. Então, a sustentabilidade a gente começa abrindo ela, né? O meio ambiente, o ambiental, o social e o econômico. Começa sempre pelo econômico, porque se pega no bolso da vida momentânea do cara e ele consegue economizar, ele consegue aproveitar esse recurso, começa economizando, daí depois tu já vai se impactando socialmente, vai vendo como é interessante colaborar, como isso também impacta no econômico e, por fim, vamos então para o meio ambiente, né? Que é, no fundo, na verdade, o mais importante, porque o ser humano é o único ser que altera o seu próprio meio. De todos os outros seres existentes na Terra, nenhum deles altera o meio de maneira a prejudicar a sua própria existência, né? O único é o ser humano, de novo, sem falar em aquecimento global, somente em poluição. Se a gente, eu que coloco muito, né? Nascido numa ilha em Florianópolis, eu nunca tive a oportunidade, morei no centro de Florianópolis boa parte da minha vida, nunca tive a oportunidade de dar um mergulho na Beira-Mar Norte, que é uma praia, né, por conta de poluição. Então é um desafio muito grande. Eu acho que a gente precisa, como eu brinco, né, de acelerar um pouco mais esse desenvolvimento, essa conscientização, usar a tecnologia, como tu comentou, para isso, né, o BIM, e a inteligência, a geração que a gente está com inteligência artificial, a gente está no melhor momento da humanidade, né, do ponto de vista de longevidade, do ponto de vista de acesso à informação e à educação. Então, assim, se não for agora, quando vai ser? Né? A gente vai esperar o quê para virar essa chave, para fazer a nossa continuidade do nosso desenvolvimento, que é o mercado que a gente trabalha, que impacta muito, né? De fazer ele de maneira integrada e de deixar ele mais longevo, porque nós todos vamos passar, né? Vai chegar outras gerações e os prédios que a gente projeta duram mais do que a gente. Né? A gente vê aí edificações milenares, então assim, a responsabilidade eu acho que é essa, não é nem perante a nossa vida, mas é sobre entregar um produto imobiliário que vai ficar aí por gerações e gerações funcionando e né, se retrofitando para caber dentro do que deveria ser o início do processo, ser sustentável, ser eficiente, ser funcional, ser o que quer que seja. Aproveitando só, eu acho que assim, a arquitetura, ela é algo, como você falou, que ela não passa, ela fica, né? E por isso que é tão importante a gente entender qual é o momento que a gente vive, né? O zeitgeist, né? Qual é a nossa consciência coletiva hoje como população? E se nesse momento que a gente enfrenta tantas questões problemáticas ambientais, nós não conseguirmos explorar isso na arquitetura, a gente não está conseguindo traduzir na arquitetura aquilo que a gente deveria fazer, que é a sustentabilidade, né? Por isso eu sou muito a favor de arquiteturas no momento que a gente vive, interiores no momento que a gente vive. Não adianta eu ficar querendo retroceder o tempo. Eu tenho que aproveitar a tecnologia, eu tenho que aproveitar as dificuldades de hoje e conseguir encontrar as soluções para esse momento atual, né? Que a gente vive, porque a gente está fazendo hoje e vai perdurar durante muitos anos, né?
E envolve também políticas, né? A gente falar da norma de desempenho em edificações, ela já traz uma série de ganhos. Pensar no conforto, né? O conforto, acho que o conforto ambiental é algo que o usuário final sente muito, né? A questão da conforto ambiental térmico, acústico, lumínico, e é uma questão totalmente relacionada com concepção de arquitetura. E que às vezes acaba sendo decidido, até o Márcio vive muito isso, né? Tem que ser remediado quando a arquitetura já está concebida, né? Então, trabalhar no vidro, trabalhar em mecanismos de sombreamento, mas e se o produto já nascesse com essa consciência, né? Eu acho que isso aí já traz para a incorporadora um cliente, né? Um comprador muito mais feliz e muito mais satisfeito com o produto que está adquirindo. Então, acho que além da questão econômica, essa questão do conforto ambiental, ela é chave para trazer à luz essa consciência do entendimento da importância da concepção do projeto pensando nisso, né? E é muito interessante, né, o que a gente vai sempre voltar para esse tripé, né? Tecnologia, processos e pessoas. As pessoas sempre vão continuar, os processos podem alterar, as tecnologias avançam, mas a gente está falando de de uma vida, né, de um contato pelo ser mais impactante que são as pessoas. E a gente até em função disso vê mudanças de ordem urbanística, né? De fachadas ativas, de alteração de plano diretor para promover isso. Eu falo bastante sobre o custo muro, que é o custo que uma sociedade tem por fazer muros, por fazer barreiras entre um humano e o outro humano, entre uma propriedade e a outra propriedade, né? E o quanto que somente esse elemento poderia ser aplicado em educação, em sustentabilidade. Então, quer dizer que a arquitetura é um agente transformador dessa nossa conscientização, dessa nossa educação, dessa nossa integração. Vamos nos encaminhando aí para a conclusão desse nosso podcast, uma coisa bastante rica, né? A gente, quando está aqui conversando, consegue mergulhar, né? E imergir no quão importante a gente tá numa era de geração de conteúdo, de geração de conhecimento, e eu acho que essa mesa hoje aqui trouxe até superou as expectativas que a gente tinha em relação ao que pode surgir quando conecta aí pessoas, as suas experiências. Então, cada um, se quiser deixar aí uma mensagem final, né, sobre o entendimento de como é que nós estamos agindo, do que nós estamos trabalhando, fazer uma apresentação de portfólio, de contatos para trabalhos futuros, tá? Então, deixo aí, se quiser começar, Cristina, um espaço aí. Perfeito, né? Então, é muito rico a gente poder ter esse momento de compartilhar essas informações. E uma coisa que não vai retroceder vai ser a tecnologia e vai ser a evolução e vai ser a inteligência artificial. Tudo que a gente puder utilizar ao nosso favor dentro do segmento que a gente trabalha, eu acho que é muito rico, né? E é isso que a gente preza muito na Casa Arquitetura, né? É por esse caminho que a gente vai conduzir os próximos anos. Nós temos planejamentos futuros, né? De evoluções também com relação às ferramentas. E ano que vem vai ser um ano de muitas novidades, muitas transformações, né, para o escritório, e as portas estão abertas também para as construtoras que entendem a necessidade disso e querem participar dessa transformação. Nós, como escritório de interiores que trabalha com BIM, a gente também ajuda esse momento de implementação, né, da nossa área junto a essa tecnologia. Como é que eles que querem desenvolver novos projetos, que querem desenvolver, de repente, amplificar isso dentro dos seus escritórios, né? Fazer uma espécie de mentoria com quem já está aí na frente, com experiência para auxiliar, como é que eles entram em contato com vocês? Qual é o website, qual que é o @do Instagram e qual é o telefone de contato aí da Casa Arquitetura? Perfeito. Vocês podem encontrar a Casa Arquitetura, né? caseaarquitetura.com.br, né? Casea com K. Casea com K, né? A gente tem o nosso Instagram, que traz bastante informação. Temos o nosso site, né? Com certeza lá vai ter o contato para vocês entrarem e falarem um pouco mais com a nossa equipe comercial. Maravilha, Cristina. Então, maravilha, eu acho que a gente só tem a agradecer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É o nosso primeiro podcast, está ainda em fase de teste, né? Estamos implementando esse novo canal de comunicação na Canteiro e foi super legal, foi espontâneo, como você comentou, e o Márcio também, né? Foi uma ligação, vocês trocaram uma ideia, a gente viu que teve esse match, eu acho que a Canteiro, Interiores, junto com a Casea,
combinou muito bem, né? Eu acho que essa visão de futuro, essa questão de construir juntos, que é o nosso propósito, eu acho que faz todo sentido e espero que a gente continue atuando aí e acabe tendo projetos juntos, porque eu acho que vai ser super importante a gente crescer junto e mudar o mercado, mudar esse paradigma de como que a gente faz construção, como que a gente faz projeto. Eu acho que é para isso que a Canteiro está aqui, junto com a KZA. Maravilha. Eu também queria agradecer a Cristina. Acho que eu fiquei bem surpreso e satisfeito em ver. Eu sou arquiteto, então eu gosto muito de ver profissionais criativos que se preocupam, né, com o bem-estar da pessoa e com o espaço, né, que a pessoa vive e, ao mesmo tempo, entendem que tem uma série de problemas e gargalos que têm que ser resolvidos a nível técnico para conseguir conceber melhor espaço. E o BIM é um meio de conseguir isso, só que muitos resistem a essa questão da tecnicidade do BIM por conta da criação, né? Então, acho que é muito legal ver um profissional que busca esses dois lados e que entende a importância também de trazer dados, de trazer informação, de embasar as decisões, não apenas ficar só no criativo, porque eu acho que a criação tem a ver com responder a problemas, né? E aí, quanto mais problemas tu consegue abraçar na tua resolução, mais criativo tu consegue ser na tua proposta. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né, a gente trabalhar junto e tenho certeza que os projetos que a KZA está participando são projetos diferenciados só pelo entendimento da metodologia que vocês conduzem no trabalho de vocês. Isso é uma coisa que a gente fala bastante. Às vezes eu converso com muitas pessoas por conta da parte comercial e tem vezes em que eu explico exatamente a mesma coisa e o entendimento é completamente diferente, né? E aqui também ficou com essa fala do Marlon e com o que tu colocou, alterar um pouco assim aquele paradigma de que quem é habilidoso artisticamente, consegue desenhar à mão, vai ser arquiteto. Quem entende de matemática vai ser engenheiro. Hoje, um arquiteto, além de ser criativo, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa estar integrado, precisa entender de matemática, porque tem a ver com orçamento e com custos. Então, as habilidades mudaram. Essa capacidade nossa de adaptação que o ser humano é, né? Novamente falando aí, o ser que mais consegue se adaptar e criar alterações para se adaptar novamente, né? Um arquiteto não é mais só uma pessoa que desenha bem, um engenheiro não é só mais uma pessoa que faz conta, né? A gente tem que estar sempre pensando de uma maneira integrada, porque no fundo nós fazemos parte de um todo, não precisamos ficar separando uma coisa da outra. Justamente a federação dos modelos, a integração dos modelos quer dizer né, que essa junção é que cria e que faz conta e que entrega e que projeta e que executa e etc. Então, de novo, Cristina, muito obrigado aí pelo convite, né? Um podcast, como o Thiago falou, que está iniciando, e agradecer bastante aí a tua participação, a tua vinda lá de Joinville para cá, para Florianópolis, para a gente conversar. E como o Thiago colocou, esperamos muitos projetos em parceria, porque tem coisa boa aí para o ano que vem, para todos nós. Aproveitando, né, que me veio agora o insight sobre a criatividade e a questão da tecnologia e da engenharia, né? E budget também. Isso não tira os méritos da nossa criação. Na verdade, a gente tem profissionais capacitados para fazer projetos técnicos e projetos criativos muito bons, né? Inclusive, alguns dos nossos parceiros utilizam os nossos projetos de interiores, receberam premiações internacionais, né, com as informações dos nossos projetos de interiores, aonde que a gente respeitou o budget do cliente, né? Então, assim, de forma alguma, a tecnologia e o budget, ele tem que cortar o processo criativo de um projeto de interiores. Legal. Aproveitando também, então, para fazer o nosso contato, né? Quem quiser entrar em contato com a Canteiro, o nosso site é canteiroaec, ou canteiroaec.com. Nosso Instagram é a mesma coisa, canteiroaec.com, tá? Quem quiser falar conosco aí, tem um agente integrador, gestão de uma obra virtual, pode contar com a Canteiro.